Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a essa nossa segunda aula do curso de Direito Civil para concursos públicos. Eu sou o Douglas e vou acompanhar vocês aí nessa jornada. Bom, nessa segunda aula a gente começa a falar propriamente e entrar propriamente no Código Civil. Na aula passada, na aula 1, a gente falou sobre a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e eu trouxe todo o conjunto lá de regras da LINDB para vocês. Claro, aqueles tópicos mais importantes, porque aqui, igual eu disse na aula passada, nós vamos tratar do direito civil essencial, aquilo que é mais cobrado nas provas de concurso público. Então, se no seu edital, no concurso que você vai prestar, tá lá, tá previsto cair direito civil, então esses tópicos aqui muito provavelmente serão cobrados. Aí, é claro, você vai ter que olhar lá no seu edital quais os tópicos de direito civil estão previstos e aí você assiste a aula correspondente, porque aqui a gente vai passar por todas as áreas do direito civil. Né? Já explicando, o direito civil ele é dividido em dois grandes blocos, né? O Código Civil é dividido em dois grandes blocos, que é a parte geral e a parte especial. E aí nessa parte geral a gente divide em pessoas, que aí vem pessoa natural, que é a aula de hoje, a pessoa física, os direitos de personalidade, os bens, e aí entra nos negócios jurídicos, né, nos atos, nos fatos e nos negócios jurídicos propriamente dito, na prescrição e na decadência. Aí esses são os tópicos principais que a gente vê na parte geral. Aí indo para o bloco da parte especial, a gente tem o direito obrigacional, né, as obrigações, os contratos na esfera civil, os contratos, a responsabilidade civil e é, os direitos de família, o direito de família e o direito de sucessões, tá bom? Então, é esses grandes blocos que nós vamos passar agora, que já entramos no direito civil. E hoje a gente começa com os direitos da pessoa natural. Então, tá aí na tela de vocês. A aula de hoje, a aula 2, o assunto é pessoas naturais ou pessoa física, tá certo? Só lembrando, tá aqui as redes sociais, onde você encontra os nossos materiais, onde você vai encontrar não só as minhas aulas, mas também as aulas os outros professores das outras matérias, o canal no YouTube e o Instagram aí, o canal do YouTube do professor Vitor, e é por aqui que você vai nos acompanhar. E aqui está um roteirinho da aula de hoje. Nós vamos falar esses 6 tópicos aí. Nós vamos passar desde o conceito de pessoa, sujeito de direito, o que é pessoa, né, propriamente dita, do ponto de vista jurídico, tá? Aí nós vamos falar quando que nasce a personalidade jurídica da pessoa natural, quando que tudo começa. Aí vamos falar do início da personalidade, as teorias que abrangem a personalidade, a proteção que o direito dá ao nascituro principalmente. É um tópico que é bastante cobrado aí nos concursos públicos que tem essa matéria. Depois a gente vai falar sobre capacidade civil, né? Que é o quanto você consegue exercer a sua personalidade. Aí vamos falar de capacidade de direito, capacidade de fato, incapacidade. Quem são os incapazes? Esse aqui é o tópico mais cobrado. Esse aqui é o tópico que você tem que dominar dentro de todos esses assuntos que nós vamos conversar hoje. Esse aqui você tem uma obrigação de dominar. É esse aqui da incapacidade e o próximo em que eu falo da emancipação e que o código fala sobre a emancipação. E aí a gente vai falar do fim da personalidade, que é a extinção da pessoa natural, e do domicílio, tá certo? Então vamos começar pelo conceito de pessoa e sujeito de direito. Primeira coisa que você tem que internalizar aqui, pessoa aqui não é um conceito biológico, é um conceito jurídico. Como assim? O conceito jurídico é uma técnica que atribui a alguém ou a alguma coisa alguma característica. No caso de pessoa, a característica é esse alguém, essa alguma coisa, ter a capacidade de titularizar direitos e obrigações. Vamos lá, vamos pensar comigo. Eu posso ter.
É que o nosso senso comum ele tem uma ideia de associar pessoa com ser humano. E isso juridicamente não necessariamente é verdade. Né? Ser humano e pessoas são coisas diferentes. É que hoje, na nossa sociedade, a gente já. Todo ser humano tem personalidade. Então as ideias se confundem de alguma forma. Mas, vamos pensar: o que é uma empresa? Uma empresa é um ser humano, ela é composta por seres humanos e tudo mais, mas a empresa em si não. Mas ela é pessoa do ponto de vista jurídico, porque toda empresa ela pode titularizar direitos? Pode, ela tem direitos. Por exemplo, os créditos que ela tem para cobrar no mercado, são direitos daquela empresa. Então ela pode firmar contratos? Pode. Ela pode comprar coisas? Pode. Ela tem também obrigações? Também tem. Tem que pagar impostos? Tem. Ela tem responsabilidade sobre os empregados? Tem. Com o meio ambiente? Tem. Então, ou seja, uma empresa não é uma pessoa ser humano. É um conjunto de bens que titulariza direitos e obrigações. Então tá vendo que pessoa não necessariamente precisa ser humano. E agora um exemplo bem mais bizarro. Se a gente voltar num passado recente, de cento e poucos anos, nós temos uma história bizarra do Brasil em que tinha uma prática ridícula que era a escravidão. Nós tínhamos os escravizados há pouquíssimo tempo atrás na nossa história. E o que era um escravo? Ele era uma pessoa? Não. Ele era um ser humano. Ser humano? Era um ser humano. Só que, do ponto de vista jurídico, era pessoa? Não, porque escravo não era titular de direitos e obrigações. Então ele era bem, ele era uma coisa do ponto de vista jurídico. Ele era como se fosse um animal. Olha que bizarro do ponto de vista jurídico. Porque se a gente trouxer hoje os animais, animais hoje podem titularizar direitos e obrigações? Não. Você não vê um animal, um cachorro, comprando apartamento, firmando contrato, entrando na justiça para cobrar uma dívida. Por quê? Porque cachorro não tem personalidade jurídica. Entendeu? Então, ele não é pessoa. Hoje existe muita discussão sobre os direitos dos animais e tudo mais, mas menos no direito civil. Talvez no direito civil os direitos dos animais eles entram muito no direito de família. Hoje tem muita ação sobre guarda, sobre alimentos para os animais, e muita. E aí é os juízes aplicando o que a gente viu na LINDB na aula passada sobre as técnicas de integração, lacunas do direito. Imagina, os casais vão se separando e tinham um pet junto. Aí alguém fala, com quem fica o cachorro? Fica comigo ou fica com você? Como é que eu quero visitar? Eu não quero, quem decide isso? Entraram na justiça. Lembra que o juiz ele tem que decidir. É o princípio da indisponibilidade do direito. Ele tem que indisponibilidade da jurisdição. Desculpa. O juiz ele tem que dar a resposta jurídica. Só que eu não tenho lei para isso. Eu não tenho uma lei que fala como é que fica a guarda, os alimentos de um pet. Porque tem. E aí eu faço o quê? Eu aplico, por analogia, os direitos que eu aplico já para um ser humano. Perfeito. E aí a gente vê mais um exemplo. Só que isso não quer dizer que os animais, então, eles têm personalidade, eles são pessoas, eles já são titulares de direitos e obrigações. No direito civil ainda se atribui aos animais a, a alcunha de bens, né, de coisas, tá certo? Tem muita discussão ainda, o direito está sempre mudando, vamos ver aí como é que vai acontecer. Mas se cair no seu concurso, animais são bens, são coisas, tá certo? Então, isso é para você entender que pessoa, do ponto de vista jurídico, não necessariamente é a mesma coisa que ser humano, biológico. Por quê? Eu tenho pessoas jurídicas que não são biologicamente humanos, são coisas, são empresas.
E já tivemos na nossa história seres humanos que não eram pessoas, tá certo? Então é isso. E quando é que. Aí, isso está consagrado lá no nosso artigo 1º, que fala que toda pessoa é capaz de direitos e deveres, né? Titular de direitos e obrigações na ordem civil. Essa que é a ideia de pessoa, sujeito de direitos e obrigações. E quando é que nasce esses direitos e obrigações para uma pessoa? Quando ela adquire o que a gente chama de personalidade, personalidade jurídica, tá? A personalidade jurídica é essa aptidão de adquirir direitos e contrair obrigações. Enquanto eu não tenho essa aptidão de adquirir direitos e obrigações, eu não tenho personalidade. Então, vamos pensar numa empresa. Você começa a montar aí a sua empresa. Só que ela já tem personalidade? Não. A empresa ela só vai ter personalidade quando você for lá e registrar aquela empresa na junta comercial, no cartório de registro de pessoas jurídicas. Quando você fizer o registro, aí gera-se lá o CNPJ. A partir daquele momento, aquela empresa pode adquirir direitos e obrigações. Ah, mas eu tenho uma empresa aqui, eu nunca fiz isso. E eu faço tudo em nome da empresa. Só que você, na prática, juridicamente, você está fazendo em seu nome. Porque aquela empresa ainda não tem personalidade. Você está usando um nome social, mas juridicamente ela ainda não tem nome. Ela ainda não é uma pessoa. Então, se der algum problema, os credores vão vir em cima de quem? De você. Porque ela ainda não tem personalidade. Só que aqui nós estamos falando das pessoas naturais. Quando é que nasce essa aptidão para as pessoas naturais? É diferente das pessoas jurídicas, que nós vamos ver na aula que vem. A pessoa natural, ela adquire a personalidade com o nascimento com vida. É a teoria natalista que nosso código adotou. Teoria natalista. Quando o ser humano nasce com vida e deu uma primeira respiradinha, ele já tem personalidade, ou seja, ele já tem ali a aptidão de adquirir direitos e obrigações, de contrair direitos e obrigações, tá certo? Então, nasceu com vida, ou seja, qualquer respiradinha. Se o ser humano deu uma leve respirada e depois, infelizmente, morreu, adquiriu personalidade? Sim, adquiriu personalidade. Se encheu o pulmãozinho de ar ali, ou entrou um pouquinho de ar no pulmão, já adquiriu personalidade. Tá certo? E aí, juridicamente, tem as implicações, né? Se adquiriu personalidade, já tem algumas implicações, como herança, como o direito de herança, etc. E aí, o exame que é feito lá na medicina forense é essa docimasia hidrostática de Galeno. É o exame que é feito para detectar se o ser humano respirou, nem que seja um pouquinho, tá certo? Tá, mas eu tô dizendo que só há personalidade quando a pessoa nasceu com vida, mas e o bebê? E o nascituro? Né? Juridicamente, o bebê a gente chama de nascituro. Esse nascituro não tem direitos e obrigações? Em tese, pela teoria natalista, não. Mas o próprio artigo 2º ele traz para a gente essa ressalva. Ó. Mas a lei põe a salvo os direitos, põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. O que é isso? Ele já tem alguns direitos protegidos. E aí a gente vem para a segunda teoria, que é a teoria concepcionista, que não foi adotada expressamente pelo nosso código, mas que a jurisprudência aplica em boa parte dos casos. Né? Então, a teoria natalista é a teoria que fala que a personalidade nasce com o nascimento com vida. A concepcionista fala que não, que a personalidade já nasce com a concepção. O ser humano foi concebido, pronto, ele já tem personalidade. Existe muita discussão sobre isso, existem muitos problemas práticos. Então, tipo, como assim? A partir do momento em que a concepção, pera, mas quando o feto, quando tem a fase da nidação, tem outras fases envolvendo
biologicamente seria muito difícil dizer quando é que realmente nasceria essa personalidade. Agora o nascimento com vida não. A criança saiu da barriga, respirou, pronto. Já está resolvido ali. Só que a teoria concepcionista, ela também garante alguns direitos para esse bebê, como por exemplo direitos de personalidade. Se você vê, não sei se vocês lembram de um caso, que era o caso da Vanessa Camargo, que a pessoa pública ficou grávida, nas redes sociais, muito se falou sobre a gravidez dela, e acabou tendo ofensas a essa criança, ainda nem nasceu, e aí entrou na justiça e ganhou direitos de personalidade como de danos morais. A criança nem nasceu e já foi indenizada por danos morais. Pode isso? Pode, porque o ordenamento garante que esse ser, mesmo que ele ainda não tenha nascido com vida, ele já tem alguns direitos protegidos, tá certo? Essa é a teoria concepcionista mitigada que a gente tem aí, que é claro que é uma concepção jurisprudencial. Então, se no seu concurso tiver uma relevância da jurisprudência, você tem que ficar atento a essa teoria. Então, tem alguns exemplos aqui. O exemplo dos danos morais, eu trouxe até o julgado aqui para depois, se vocês quiserem pesquisar. E o outro exemplo é esse do DPVAT, né? O feto, o nascituro que morreu em um acidente de trânsito. Ele já tem direito a receber o seguro DPVAT? Sim, de acordo com o STJ, nesse julgado aqui, tem sim o direito. Então, quer dizer, nem nasceu ainda, mas já titularizou alguns direitos, tá bom? Então, são essas três teorias. Essa daqui é aquela que quase nem aparece, que é a teoria da personalidade condicionada. Ou seja, eles querem tentar misturar um pouco das duas teorias. Eles falam assim, ó, a personalidade começa com a concepção, a partir do momento da concepção, só que essa personalidade ela fica num período de suspensão até nascer com vida. Fica uma coisa que na prática não resolve os problemas jurídicos que aparecem, né? Como, por exemplo, como é que resolveria essa personalidade condicionada a questão de uma criança que sofreu danos morais, um feto que sofreu danos morais? E aí? Aí vai falar, não, mas pera, ele tá com a personalidade dele suspensa. E aí eu não vou garantir os direitos de imagem, os direitos de personalidade desse feto? Não resolve, do ponto de vista prático, não resolve. Já essas duas primeiras teorias aqui têm suas vantagens e desvantagens. Grava aí. O Código Civil Brasileiro adota como teoria principal a teoria natalista. A jurisprudência aplica, em alguns casos, a teoria concepcionista. Vamos para a capacidade civil. Tá bom, eu já sei o que é pessoa, eu já sei o que é personalidade, já sei quando que começa a personalidade. E o que é capacidade? Capacidade é esse potencial de você exercer a sua personalidade, adquirir direitos e obrigações. Tá, mas todo mundo tem a mesma capacidade? Não. Vamos pensar. Uma analogia muito legal que eu gosto é essa analogia do copo. Se você pensar que a personalidade jurídica é um copo igualzinho para todo mundo. Todo ser humano, vamos pensar na pessoa natural, toda pessoa natural tem o mesmo copo, que é o seu direito de personalidade, de adquirir direitos e obrigações. É o mesmo copo. Então você é um adulto e seu filho, uma criança, tem a mesma personalidade do ponto de vista jurídico e não psicológico, tá? Tá. Só que, na hora de exercer esses direitos, você tem a mesma capacidade que o seu filho? Não, são diferentes. Você tem mais possibilidades jurídicas do que uma criança de 6 anos. Esse copo seria o conteúdo. A capacidade seria o conteúdo desse copo. Quem tem mais possibilidades de exercício de direitos e obrigações tem um copo mais cheio. O conteúdo desse copo é mais cheio. E a criança teria o mesmo copo, só que esse copo ainda está mais vaziozinho. Então, capacidade é essa possibilidade de gozar o direito, seja adquirindo direitos, titularizando direitos ou obrigações.
Quem pode mais tem mais capacidade jurídica. Quem pode menos tem menos capacidade jurídica. E é aí que a gente entra na diferença de capacidade de direito e capacidade de fato. A capacidade de direito é o copo, é a própria personalidade. Porque toda pessoa tem capacidade de adquirir os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Só que na prática, esses direitos ficam condicionados, por exemplo, à idade, por exemplo, se é uma pessoa que está interditada ou não. Esse exercício é o que a gente chama de capacidade de fato, ou seja, é o conteúdo desse nosso copo, tá certo? Um bebê, olha o exemplo que eu trago, um bebê de 6 meses, ele pode ser proprietário de um imóvel? Pode. Então ele já pode ter direitos e obrigações. Só que para ele comprar esse imóvel, ele comprou sozinho, ele assinou o contrato sozinho. Uma criança de 6 meses foi lá, assinou? Não. Ele teve que ser representado, porque ele não tem capacidade de fato. Ele tem capacidade de direito, ele até pode ser proprietário, mas para exercer esse direito, ele precisou de alguém ali para intervir por ele. Tá bom? Então, capacidade é essa possibilidade de gozo do direito. Todos têm, do ponto de vista abstrato, têm a mesma capacidade porque têm a mesma personalidade jurídica. Agora, de fato, vai depender de alguns fatores. E é aí que a gente entra nos próximos elementos, que é sobre a incapacidade, sobre a diferença entre o plenamente capaz, o absolutamente incapaz e o relativamente incapaz. Só que nós vamos fazer isso no próximo bloco, tá certo?